Boa tarde, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos da ABL. Vamos dar início agora a um novo ciclo de conferências que vai abranger 4 palestras. Hoje, uma sobre Gonçalves Dias, conferencista será acadêmico Ivan Junqueira. No dia 14 de maio será sobre José de Alencar, conferencista será Alquimeno Bastos. No dia 21 de maio, sobre Álvares de Azevedo, a conferencista será Marlene de Castro Corrêa. E no dia 28 de maio, Castro Alves, conferencista acadêmico Antônio Carlos Sequim. Antônio Carlos Sequim será o coordenador deste ciclo. O último ciclo foi um ciclo extremamente interessante, casa cheia, sobre linguística, gramática, e tivemos a aventura de ver que o nosso acadêmico, Campanilo Bechara, era um verdadeiro popstar. Hoje temos 2 pesos pesados. A academia se renova, né? Temos 2 pesos pesados da crítica literária no Brasil. Estou certo de que aqueles que nos acompanham hoje terão uma tarde agradável e, sobretudo, uma tarde muito útil para a reflexão, para o pensamento. Eu acho que minha obrigação como presidente termina com essas palavras e passo as palavras imediatamente ao coordenador do ciclo, o acadêmico Antônio Carlos Sequim. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, meus amigos. Temos hoje a satisfação de abrir o ciclo Vozes Românticas na Literatura Brasileira com a conferência de Ivan Junqueira, Gonçalves Dias e o Romantismo. Ivan Junqueira, como quase todos sabem, iniciou-se no jornalismo como redator da Tribuna da Imprensa, tendo atuado depois no Correio da Manhã, Jornal do Brasil e o Globo, nas funções de redator e subeditor. Foi também assessor de imprensa e depois diretor do Centro de Informações das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, e mais tarde supervisor editorial da Expressão e Cultura e diretor do núcleo editorial da UERJ, além de colaborador de várias enciclopédias como a Barça, a Britânica e a Mirador. Crítico literário, poeta, tradutor, ensaísta, foi ainda editor adjunto e depois executivo da revista Poesia Sempre, da Fundação Biblioteca Nacional. Recebeu do FRJ um diploma de notório saber. Foi presidente da Academia Brasileira de Letras e é membro do PEN Clube do Brasil. Recebeu numerosos prêmios literários, entre eles a Medalha Cruz de Souza, de Florianópolis, e a Medalha Paul Claudel, da UB. A poesia de Ivan já está traduzida para o espanhol, o alemão, o francês, inglês, italiano, dinamarquês, russo e chinês. E acho que também está traduzida para o português de Portugal, porque lá saiu uma antologia há uns 3 anos. Entre as suas obras publicadas no campo da poesia, ele estreou com Os Mortos, e depois podemos destacar A Rainha Arcaica, O Grifo, A Sagração dos Ossos e O Outro Lado. No campo dos ensaios, O Testamento de Pasárgada, sob Manuel Bandeira, Dias Idos e Vividos, José Lins do Rego, O Fio de Dédalo, Ensaios Escolhidos e Cinzas do Espólio. Ele não colocou no currículo dele, mas eu coloco no meu, que eu tive a honra de prefaciar A Sagração dos Ossos, uma das obras-primas, né, da lavra de Ivan Junqueira, a quem agora eu passo a palavra. Bem, vamos dar início a esse ciclo e, embora seja ocioso,
lembrar esse pormenor, nós esperamos aqui que o bom público de hoje se repita ao longo dessas palestras, porque nós vamos abordar o maior movimento literário de todos os tempos. É claro que vamos falar apenas do romantismo brasileiro, mas, ainda assim, eu penso que foi um movimento de importância decisiva para o amadurecimento da nossa literatura. Eu vou abordar aqui a trajetória de Gonçalves Dias e os primórdios do romantismo entre nós. Sempre fui de opinião que qualquer tentativa para compreender satisfatoriamente um autor implica o razoável conhecimento da época em que ele viveu e produziu a sua obra. Como e graças a que fatores histórico-literários Gonçalves Dias contribuiu para o advento e a consolidação do romantismo entre nós? É o que pretendemos aqui esclarecer. Em primeiro lugar, convém que se considere o momento histórico em que se movem os precursores e os êmulos desse vigoroso movimento literário, ou seja, o período da regência e os primeiros anos da maioridade de Dom Pedro II, que constituem um mosaico de importância decisiva na história de nossa vida mental, pois é dentro de seus limites que surgem Martins Pena, o criador do teatro brasileiro, e o Grupo do Maranhão, que deu origem ao cognome de Atenas Brasileira, com que passou a ser conhecida a cidade de São Luís. A esse grupo pertencem, entre outros, os publicistas Francisco Sotero dos Reis e João Francisco Lisboa, cuja atuação é crucial para que podamos entender aquele estado de ânimo que, alguns anos depois, Machado de Assis definiria como instinto de nacionalidade, que tivera o seu impulso graças ao processo de independência. É essa geração vacilante, como chamou Antônio Cândido em sua formação da literatura brasileira, que se torna responsável pela introdução do romantismo em nossas letras, restaurando não apenas a poesia, mas criando também o romance e a crítica, estatuindo, por assim dizer, a moderna vida literária no Brasil, com seu arsenal de publicações, correntes de pensamento estético, rodas literárias e polêmicas intelectuais. E se eram vacilantes, porque oscilavam entre duas estéticas, as do neoclassicismo setecentista e do romantismo com reservas mentais, ou porque, no âmbito político, misturavam certo liberalismo de raízes regenciais e o respeitoso acatamento às decisões do monarca, a verdade é que formam um todo mais homogêneo do que se poderia supor. É preciso vê-los, portanto, com alguma largueza de espírito e interpretar a sua eventual dubiedade como própria de uma época situada entre duas literaturas, dois períodos, duas eras políticas. Em rigor, esses escritores e publicistas estavam sepultando o passado e lançando os fundamentos de uma nova era, tanto na arte quanto na vida social, o que já era visível em certas manifestações pré-românticas, como a nostalgia de Domingos Borges de Barros, o cristianismo lírico de Frei Francisco de Monte Alverne, o exotismo de certos franceses ligados ao Brasil, ou as vagas e contraditórias realizações da sociedade filomática. Como se sabe, os primeiros românticos iniciam suas atividades com o lançamento da revista Niterói, em 1836, consolidando-as na Minerva Brasiliense, de 1843,
e despedindo-se como pioneiros dessa nova mentalidade literária na Guanabara, que circulou entre 1849 e 1855. Daí em diante, continuam a produzir, mas esmorecem como integrantes de um grupo. Temos, assim, 3 extratos revolucionários. O primeiro, com Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto Alegre, Torres Homem e Pereira da Silva. No segundo figuram os discípulos mais jovens, entre os quais Santiago Nunes, Joaquim Norberto, Dutra e Melo e Teixeira e Souza. Ao terceiro segmento, no qual o quadro se amplia, pertencem Fernandes Pinheiro e Gonçalves Dias, que coroa e justifica toda essa fase, dando-nos o primeiro grande exemplo de romantismo completo. Essa afirmação encontra amparo no fato de que, antes dele, o romantismo aflorava mais nos temas do que propriamente nos processos formais. Ele é o primeiro em que percebemos a fusão do assunto, do estilo e de uma nova concepção de vida. Pode-se até considerar que esses 3 estratos geracionais se organizam em 2 etapas. Uma, totalmente absorvida por Gonçalves de Magalhães e seus seguidores. Outra, a que assinala a vertiginosa ascensão de Gonçalves Dias. Esse primeiro romantismo, que paga tributo ao conformismo, ao decoro e à aceitação pública, e que nada tem de revolucionário do ponto de vista da intenção e do temperamento, tanto assim que não sofre qualquer antagonismo por parte da geração que o antecedeu, busca na renovação dos temas o seu principal instrumento de ação. O que se deve, em boa parte, aos modelos que Gonçalves de Magalhães trouxe da França. Instaura-se, assim, o repúdio do imaginário clássico e passam a predominar em nossa literatura os temas da descrição da natureza, do panteísmo, da idealização do selvagem e do indianismo como expressão da nacionalidade, apresentando-se este selvagem como símbolo do espírito e da civilização brasileiros em luta contra a herança portuguesa. Graças à viagem que fez, Gonçalves de Magalhães pôde realizar a experiência básica do romantismo em todas as literaturas do Ocidente. Esse deslocamento no espaço que proporciona material novo e novas linhas de meditação. O cultivo desses novos temas está presente nas principais obras poéticas da época, sobretudo nos Suspiros Poéticos e Saudades, que Magalhães publicou em Paris em 1836. É, todavia, má poesia, produto do neoclassicismo agonizante, onde afloram o ritmo prosaico, o torneio anacreôntico nos metros curtos, o tom epistolar e a preferência pelo verso branco, esse mesmo verso branco que Gonçalves Dias, como antes o fizera o arca de Cláudio Manuel da Costa, levaria à culminância de faturas somente igualadas depois por Fagundes Varela. Má poesia é também a que se lê na Confederação dos Tamoios, epopeia intragável que Magalhães publicou em 1856, ou nos Cânticos Fúnebres de 1864, nos quais, como sublinha Antônio Cândido Aspeio, encontramos desde o muito ruim até o péssimo absoluto. Pior do que Magalhães, entretanto, consegue ser Araújo Porto Alegre, que em 1836 já havia escrito os primeiros trechos de seu inelegível Colombo, poema épico que somente se daria a lume em 1866.
os outros êmulos do romantismo, Joaquim Norberto, Dutra Melo e Teixeira e Souza, intimamente ligados a Magalhães, não vão muito além, mas, de alguma forma, contribuem para a consolidação de uma temática que somente com Gonçalves Dias iria se cristalizar no que toca ao desenvolvimento de um processo formal. É esse, em linhas gerais, o ambiente literário em que surge o autor dos Timbiras. Gonçalves Dias nasceu a 10 de agosto de 1823, numa fazenda distante 14 léguas de Caxias, no Maranhão. Filho de um comerciante português, natural de Trás-os-Montes, e de uma mestiça brasileira. Após a morte do pai, que o levou a estudar em Coimbra, o poeta retorna a Caxias em 1837, mas logo no ano seguinte embarca para aquela cidade portuguesa, de onde só retornará em 1845. É durante esses 8 anos em Coimbra que Gonçalves Dias adquire a sua sólida formação intelectual, o seu amor pelas línguas e a sua vasta cultura humanística. Com efeito, ao retornar a São Luís, trazia ele os originais da Canção do Exílio, esse poema emblemático da literatura brasileira, e de 2 peças teatrais. É também nessa época que o conhece na casa de Alexandre Teófilo, sua prima e cunhada Ana Amélia Ferreira do Vale. Depois de alguns anos de triunfante trajetória literária e jornalística no Rio de Janeiro, Gonçalves Dias regressa ao Maranhão em 1851, ano em que são publicados os primeiros contos, nos quais se inclui a citada Canção do Exílio. Reencontrando Ana Amélia, por ela se apaixona perdidamente, no que é correspondido, mas seu pedido de casamento é recusado pela família da moça, ou por preconceito racial, ou por julgarem-no já tuberculoso, ou por ambas as coisas. Profundamente abalado, o poeta volta ao Rio de Janeiro e casa-se com Olímpia da Costa, filha de um grande médico da corte. Dizem seus biógrafos que foi um dos mais desastrados matrimônios de toda a literatura brasileira. A partir de então, sua vida se converte numa penosa e infindável sucessão de viagens. Como integrante de comissões científicas ou diplomáticas, que o levam à Europa ou ao interior do Brasil, entre as quais figura a que percorreu o Rio Negro e foi lembrada na introdução que seu conterrâneo Josué Montelo escreveu em 2002 para o volume Gonçalves Dias na Amazônia, que reúne os relatórios de viagem do poeta quando em visita aquela região. A 10 de setembro de 1864, padecendo de uma inimaginável constelação de doenças, Gonçalves Dias embarca no Havre, a bordo do Ville de Boulogne, com destino ao Maranhão. Mas na madrugada de 3 de novembro, o navio encalha nos baixios de Atins, próximo a São Luís, e acaba por naufragar. À exceção do poeta, que não conseguiu sair de seu camarote, toda a tripulação se salva. Com Gonçalves Dias, cujo corpo jamais foi encontrado, desceram ao fundo do mar os manuscritos que trazia consigo. Os dos 4 últimos cantos da epopeia Os Timbiras e o de sua tradução definitiva de A Noiva de Messina, de Schiller. Bem ou mal, Gonçalves Dias vincula-se ao grupo de Magalhães não só pelas relações e o intuito da nacionalidade,
mas também pelo apego ao modelo neoclássico, que herdou dos setecentistas e os primeiros românticos portugueses. Caberia observar, entretanto, que, ao contrário destes, o poeta maranhense é plenamente romântico, e o que nele ainda perdura do neoclassicismo é fruto de uma impregnação de cultura e sensibilidade, e não da participação no agônico movimento pós-arcádico. Como sublinha ainda uma vez Antônio Cândido, o verso gonçalvino, abro aspas, incorporando o detalhe pitoresco da vida, verdadeiramente criou uma convenção poética nova, fecho aspas. E pode-se até dizer que essa mistura de medievalismo, idealismo e etnografia fantasiada aparece como construção a um só tempo lírica e heróica, resultando daí uma composição nova para sentirmos os velhos temas da poesia ocidental. Mais do que qualquer outro romântico de seu tempo, Gonçalves Dias possui o misterioso discernimento do mundo visível, o que leva a imaginação a criar um universo oculto, inacessível aos sentidos, e somente ao alcance de uma percepção transcendente e inexprimível de cores, sons e perfumes, que nos lembra muito de perto aquelas mágicas e inefáveis correspondências baudelairianas. Há 3 ângulos sob os quais deve ser analisada a poesia de Gonçalves Dias: os do uso da língua e da reinvenção da linguagem, do indianismo e da pulsão lírica. Quanto àquele primeiro, seria justo aqui recordar que Gonçalves Dias foi talvez um dos mais refinados e exigentes usuários do idioma de Camões, o que explica, pelo menos em parte, não só a extraordinária noção de medida e rigor linguístico que nele se percebe, mas também sua deliberada resistência à intemperança sentimental, tão comum entre os românticos, cuja poesia se caracteriza pelo transbordamento afetivo. Sua antológica Canção do Exílio, por exemplo, representa bem esse ideal literário. Beleza na simplicidade, fuga do adjetivo, procura da expressão de tal maneira justa que nos seria difícil imaginar outra. Não se justifica, todavia, a acusação de que é um poeta português, pois sua vinculação mais visível com a sintaxe e mesmo com o léxico de Além-Mar é de importância secundária quando se pensa em sua funda apreensão da sensibilidade e do gosto brasileiros, que já naquela época se afastam dos padrões portugueses. É bem verdade que, talvez em decorrência de sua formação de filólogo, Gonçalves Dias cultiva às vezes, para além do tom arcádico, a mais pura tonalidade quinhentista, que o poeta refunde no verso moderno, entranhando a sua poesia na corrente viva do lirismo português, como seria o caso do poema Olhos Verdes, no qual se lê: são uns olhos verdes, verdes, uns olhos de verde mar. Quando o tempo vai bonança, uns olhos cor da esperança, uns olhos porque morri, que, ai de mim, nem já sei quem fiquei sendo depois que os vi. E há ainda o exemplo das cestilhas de Frei Antão, que devem ser entendidas, e assim o pretendeu o poeta, mais como um ensaio filológico do que propriamente um poema. Foi em parte graças a esse fundo conhecimento da língua que Gonçalves Dias conseguiu reinventar a linguagem poética de seu tempo, sobretudo no âmbito do indianismo,
pois, ao contrário de José de Alencar, que transformou o nosso indígena em personagem, o autor do Ijuca-Pirama o converte antes em símbolo. Vazio de personalidade, o indígena gonçalvino inclui-se assim numa visão geral do índio, que se estrutura a partir de cenas, às vezes de um verdadeiro bailado, ou feitos ligados à vida de um índio qualquer, cuja identidade é estritamente convencional e funciona apenas como um padrão. Em Gonçalves Dias, esse indianismo, que seus sucessores definiriam como poesia nacional e que é parente próximo do medievalismo coimbrão, revela muito mais do que isso, como nos ensinam as lúcidas e modelares palavras de Antônio Cândido. Abro aspas. O modo de ver a natureza em profundidade, criando-a como significado, ao mesmo tempo que a registrava como realidade, o sentido heróico da vida, superação permanente da frustração, a tristeza digna, refinada pela arte, no terreno formal, a adequação dos metros à psicologia, a multiplicação dos ritmos, a invenção da harmonia segundo as necessidades expressionais, o afinamento do verso branco. Fecho aspas. Talvez por isso, esses herdeiros do indianismo, mesmo quando se abandonaram ao transbordamento afetivo ou à melopeia, mesmo quando buscaram modelos em outras literaturas, neles sempre restava um pouco de Gonçalves Dias. É bem de ver, entretanto, que o poeta dos Timbiras não foi o criador do indianismo entre nós. Antes dele, Basílio da Gama, Santa Rita Durão, Gonçalves de Magalhães e Joaquim Norberto já se haviam ocupado da temática indigenista, mas antes de um ponto de vista europeizado e valendo-se de uma linguagem que, à exceção daquele primeiro, era mais prosaica do que poética. Além de profundamente poético, o índio gonçalvino tem um entranhado quê de autenticidade, de atavismo e de vigor, que os outros nem de longe revelam. E aqui caberia uma oportuna observação de Lúcia Miguel Pereira, autora de uma excelente A Vida de Gonçalves Dias, no que toca às origens afetivas mais remotas desse indianismo. É que em sua infância, naquela fazenda distante mais de 10 léguas de Caxias, onde os índios mansos vinham trocar com os habitantes arcos, flechas e potes de barro, Gonçalves Dias, abro aspas, há de ter brincado com esses instrumentos indígenas. Há de ter aprendido muita palavra dos selvagens que lhe eram familiares. Ouviria certamente falar em tapuias, em timbiras, em tupis, em guerra de índios. Saberia povoadas por eles as matas que avistava, fecho aspas. Não se surpreende assim que anos mais tarde, mais precisamente em 1858, iria publicar o poeta, na cidade de Leipzig, o seu Dicionário da Língua Tupi. São essas, sem dúvida alguma, as raízes de sua compreensão da temática indigenista, o que levou a maioria dos poetas e jornalistas de meados do século XIX a considerá-lo como o verdadeiro criador da literatura nacional. E não seria exagero afirmar-se, como faz Antônio Cândido, que o Ijuca-Pirama, ou seja, aquele que deve morrer em Tupi, pode ser visto como uma, abro aspas,
dessas coisas indiscutidas que se incorporam ao orgulho nacional e à própria representação da pátria, como a magnitude do Amazonas, o grito do Ipiranga ou as cores verde e amarela, fecho aspas. Parece não haver nenhuma dúvida de que a culminância de toda essa poesia indianista está nos versos do Ijuca Pirama, incluído nos Últimos Cantos, cuja publicação é de 1851, quando o autor contava apenas 28 anos. Causa alguma estranheza que assim os designasse com tão pouca idade, o que nos poderia levar, mais uma vez, à suposição de que Gonçalves Dias, como quase todos os românticos, não contava viver muito, o que de certa forma se confirmou, pois morreu com apenas 41 anos. O Ijuca Pirama é o maior poema de todo o romantismo brasileiro e um dos maiores de nossa literatura. Dividido em 10 partes, nele se registra uma notável e inédita fusão do dramático, do lírico, do épico e do trágico. Como todos sabem, a composição narra a história do guerreiro tupi, que por amor do pai inválido suplica a seus algozes timbiras que lhe poupem a vida. E nessa história pode perceber-se que a piedade e a bravura, a lágrima compassiva e o gesto brioso constituem, com efeito, os dois polos do indianismo gonçalvino. Indianismo essencialmente lírico, que oscila entre a nota plangente e o acento bélico. De natureza sensível, cismadora, expressão cabal da inquietação melancólica dos românticos, Gonçalves Dias era, ao mesmo tempo, um espírito forte, habituado ao esforço na conquista das vitórias sempre árduas e graduais, processo no qual se contrabalançavam a mágoa e a exortação a uma combatividade viril. Nada melhor para ilustrá-lo do que este fragmento exemplar e conhecidíssimo do Ijuca Pirama. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta e reída, viver é lutar. A vida combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Por outro lado, a sabedoria poética do autor leva-o a variar a métrica para adaptar o ritmo a cada situação narrativa, a utilizar admiravelmente os versos ímpares, tão caros aos românticos, a distribuir as rimas com rara propriedade e a servir-se com pleno discernimento do vocabulário indígena. Veja-se o exemplo destes endecassílabos, matizados de cromáticas aliterações, com que o poeta dá início à narração do locus amenus, em que transcorre a ação do Ijuca Pirama. No meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos de altiva nação. Em outras passagens do poema, entretanto, sobretudo nas seções intermediárias, como é o caso da terceira, da quinta ou da nona, o emprego do decassílabo branco faz com que esse metro se aproxime do ritmo flexível, da caracterização sutil e das imagens seletas e funcionais de que se serviu Basílio da Gama no Uruguai. Sentindo o acre odor das frescas tintas, uma ideia fatal correu-lhe à mente. Do filho os membros gélidos apalpa, e a dolorosa maciez das plumas conhece estremecendo. Foge, volta, encontra sob as mãos o duro crânio, despindo então do natural ornato. Finalmente, não se esqueçam as oitavas da belíssima apóstrofe da parte 8,
com seu martelado ritmo anapéstico e seus majestosos eneassílabos, que se incluem entre as mais requintadas joias do lirismo de língua portuguesa de qualquer época. No início, tu choraste em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de vis aimorés. Um amigo não tenhas piedoso, que teu corpo na alma embalsame, pondo um vaso da argila cuidoso, arco e flecha e tacape a teus pés. Sê maldito e sozinho na terra, pois que a tanta vileza chegaste, que em presença da morte choraste, tu, covarde, meu filho não és. É preciso relembrar ainda que Gonçalves Dias deu ao indianismo várias outras esplêndidas modulações líricas, como, por exemplo, a do romantismo gótico, visível no clima de assombração que perpassa o canto do Piaga, pertencentes aos primeiros cantos, e do qual cito aqui os seguintes trechos, já agora em ritmo ternário. Ó guerreiros da taba sagrada, ó guerreiros da tribo tupi, falam deuses no canto do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Negro monstro sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garças que nos ares pairando lá vão. Ó quem foi das entranhas das águas, o marinho arcabouço arrancar, nossas terras demanda, fareja, esse monstro, o que vem cá buscar? Não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem, o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo tupi vai gemer, onde os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga ainda escravo há de ser. Vossos deuses, ó Piaga, conjura, susta as iras do fero Anhangá. Monitores já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. E de inspiração indigenista são também as duas canções de Amigo, essas duas inesquecíveis queixas femininas, que são Leito de Folhas Verdes e Marabá, nas quais o pormenor etnográfico é alçado ao mais puro simbolismo afetivo. Enfim, no que se refere àqueles 4 cantos iniciais dos Chimbiras, que era o mais ambicioso projeto épico de Gonçalves Dias, somos de opinião de que dele resultou poesia dura e pouco inspirada. Faltou aqui no poeta a lucidez de seu mestre Basílio da Gama, que soube domesticar sabiamente a musa heróica pela redução ao lirismo. Na verdade, ao pretender-se épico numa dimensão maior, Gonçalves Dias esqueceu a sua inarredável vocação de poeta lírico. Para além do âmbito do indianismo, deixou-nos Gonçalves Dias uma extensa e riquíssima lírica. Não é essa a ocasião de examiná-la de modo abrangente, mas há 2 poemas, Ainda uma vez Adeus e a emblemática Canção do Exílio, que não posso deixar aqui sem algum comentário. O primeiro deles constitui uma dessas peças que conjugam a absoluta ausência de artifício com aquele caráter de imperiosa necessidade que preside toda grande arte, sublime poema de circunstância, no sentido em que, segundo Goethe, toda a poesia é de circunstância. E nesse caso,
Que circunstância foi essa? A do encontro casual do poeta, numa das ruas de Lisboa, com sua prima Ana Amélia Ferreira do Vale, com quem se recusara a casar sem o consentimento da família da jovem, que jamais o perdoou por essa pusilanimidade e negou-se a retribuir-lhe o cumprimento na capital portuguesa. Transtornado, Gonçalves Dias, assim que se recolheu aos seus aposentos, escreveu de uma sentada o pungente poema, que enviou a Ana Amélia, rezando a lenda romântica de que esta o teria reescrito com o próprio sangue. Distribuído ao longo de 18 estrofes, em metro heptassilábico, trata-se de um poema em que se cristaliza toda a exasperação e a dor da alma romântica. Permitam-me aqui, por isso mesmo, transcrever a primeira, a quinta e as duas últimas estrofes desta composição admirável. Enfim te vejo. Enfim posso, curvada a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, pesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias dos teus olhos afastados houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Mas que tens, não me conheces, de mim afastas teu rosto, pois tanto pôde o desgosto transformar o rosto meu. Sei que a aflição quanto pode, sei quanto ela desfigura, e eu não vivi na ventura. Olha-me bem, que sou eu. Adeus que eu parto, senhora. Negou-me o fado inimigo, passar a vida contigo, ter sepultura entre os meus. Negou-me, nessa hora extrema, por extrema despedida, ouvir-te a voz comovida, soluçar um breve adeus. Lerás, porém, algum dia, meus versos da alma arrancados, de amargo pranto banhados, com sangue escritos, e então confio que te comovas, que a minha dor te apiade, que chores, não de saudade, nem de amor, de compaixão. Eu gostaria de encerrar essa palestra lembrando aqui o estupendo e agudíssimo estudo que escreveu um grande amigo, um crítico da mais alta categoria, que eu conheci com 17 anos apenas, José Guilherme Melchior. Dele, lembro aqui, não o que escreveu em sua História Parcial de Anchieta a Euclides, mas, sobretudo, um ensaio admirável pela acuidade e a inteligência crítica que é a Canção do Lar. Poucos críticos brasileiros estudaram com tanta astúcia a Canção do Exílio quanto José Guilherme Melchior, em seu ensaio O Poema do Lar, incluído no volume Razão do Poema, publicado em 1965. Diz ele, abro aspas, a Canção do Exílio é um poema simples e desnudo, mas não porque haja nela, em alusão poética, os elementos essenciais da terra nativa, a verdadeira razão, o verdadeiro segredo de sua direta comunicabilidade é a unidade obstinada do sentimento que a domina. Esta é a unidade distintiva da canção, o que faz dela um poema realmente sem qualificativos, precisamente porque todo poema é um qualificativo. Todo ele qualifica em termos de exaltado valor a terra natal. Fecho aspas. Nem mesmo o termo sozinho
que aparece na terceira e na quarta estrofes, seria exatamente um adjetivo, pois, como nos ensina Aurélio Buarque de Holanda, falta-lhe a essência pictural característica dessa categoria de palavras. Outro estudioso, Aires da Mata Machado, relaciona vários dos substantivos do poema: palmeiras, sabiá, flores, várzeas, bosques, vida, com a infância fazendeira de Gonçalves Dias, vivida na intimidade com a natureza. Opinião esta que é corroborada por Manuel Bandeira e Lúcia Miguel Pereira. Mas esses mesmos elementos que o poeta nomeia existem tanto aqui quanto lá, no Brasil e em Portugal. Assim, o que de fato causa saudade não é propriamente a sua existência, mas antes a qualidade que esta adquire quando inserida na moldura da pátria. Como sustenta Melchior, a canção, abro aspas, não compara o que o Brasil tem com o que a terra alheia não possui. Indica, isso sim, o maior valor que as mesmas coisas revestem, uma vez localizadas no Brasil. Ou seja, tanto as aves daqui, do exílio, quanto as aves de lá gorjeiam, apenas não gorjeiam da mesma maneira. Não há nenhum brasileiro minimamente letrado ou até mesmo ágrafo que não conheça a canção do exílio. E não são poucos os que a guardam de cor. São raríssimos os nossos poetas, além de Gonçalves Dias, Castro Alves, Bilac, Augusto dos Anjos, Bandeira, Drummond, Vinícius de Moraes, que gozam desse extraordinário privilégio. E por que isso ocorre? Porque eles conseguiram, em determinados momentos de sua trajetória, captar a sensibilidade da alma nacional e penetrar em nosso mais profundo imaginário. São, por assim dizer, poetas da alma, que tudo compreende, e não do espírito, que tenta explicar a realidade e nada esclarece. É esse grupo seleto que pertence a Gonçalves Dias e sua imortal Canção do Exílio, cujos valores estão encharcados de subjetividade e em cuja música ressoa o motivo da obsessão nostálgica, visível no recurso retórico da repetição de que se vale o poeta. Tanto é assim que dos 24 versos do poema, 7 repetem linhas anteriores, sem levarmos em conta os que a repetem parcialmente. Vamos ouvir a canção. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Penso que, em toda a poesia brasileira, à exceção talvez de Manuel Bandeira, nunca se disse tanto com tal pouco. Nunca se qualificou tanto
sem um único adjetivo qualificativo: o sentimento de nostalgia da pátria. Ademais, percebe-se no poema que o Brasil não é isso nem aquilo. O Brasil é sempre mais, o que traz à tona o tema romântico do exílio. E aqui caberia uma lúcida observação de Mário de Andrade numa famosa página de seus Aspectos da Literatura Brasileira, onde o autor distingue entre esse tema romântico do exílio, acompanhado do desejo extremo de voltar, e a vontade de partir dos modernistas, ansiosos por se libertarem da vida presente e de suas limitações materiais, tão bem caracterizada naquele Vou-me embora para Pasárgada, de Manuel Bandeira. À primeira vista, são os modernos que cultivam o evasionismo completo, em sua viagem de ida sem passagem de volta. O escapismo romântico, cujo paradigma entre nós poderia ser o da canção do exílio, foi, na verdade, mais autêntico, já que poetas como Gonçalves Dias revelam a nostalgia da fonte, do berço, do nada originário, e sua sedução da morte, se interpretada de um ponto de vista psicanalítico, corresponde a uma via de retorno ao seio materno. Como salienta ainda uma vez Melchior, abro aspas, a evasão de toda a realidade, como desejo de um nada absoluto, nos mostra que a nostalgia romântica é mais acabada que a impaciência moderna. Fecho aspas. E é isso que se vê na melancolia saudosa desta imortal canção do exílio. Muito obrigado ao público por essa homenagem prestada a Gonçalves Dias, mas a Gonçalves Dias na voz de Ivan Junqueira. Toda poesia, toda verdadeira poesia é uma epifania. E às vezes o que parece uma coisa simples pode ser na mão de um grande poeta e, num momento da vida dele, uma epifania. Eu ouvindo agora o Ivan Junqueira, eu ouvi com outros ouvidos e com outra memória a canção do exílio que eu escutava quando era adolescente. Me passava um pouco sem ficar na cabeça e às vezes até me incomodava. Mas essa leitura que nos fez Ivan me fez descobrir coisas que eu não via naquela época. Eu não sei se esse é o momento de fazer um comentário que destoa do clima em que ficamos. Mas, leitor que sempre fui, de poesia italiana e admirador de Eugênio Montale, eu posso dizer que talvez ele seja o poeta, o único poeta fora do Brasil que fez um poema dedicado ao Sabiá. Mas o que ele dizia nesse poema é que o Sabiá não canta nas palmeiras, o Sabiá só canta no chão. Bom, deixa aos especialistas o exame dessa matéria tão profunda, mas pela graça da história não me privei de mencioná-la nesta ocasião. Evidentemente não fala aqui o crítico, nem fala aqui o poeta, fala o presidente dessa sessão, que passa a palavra agora ao Antônio Carlos Sequim, que é o coordenador da palestra. Obrigado. Bom, nós assistimos aqui a uma densa, ótima conferência do Ivan, porque ela foi ao mesmo tempo panorâmica, um conjunto da produção romântica dessa desafortunadamente mal falada primeira geração, né? E, por outro lado, o olhar tópico concentrado nas várias facetas da poesia de Gonçalves Dias. Aqui, no curto tempo de que disponho, e para evitar assim, a paráfrase, já que o que Ivan disse foi muito claro, eu gostaria apenas de ressaltar
e desdobrar alguns pontos a partir de considerações que eu ouvi na palestra. O primeiro é sobre essa indefinição estética da primeira geração, que apresentaria um espírito romântico engessado numa forma neoclássica. Daí, com pertinência, o crítico Eduardo Portela haver ressaltado que o famigerado Gonçalves de Magalhães, ele iniciou, mas ele não fundou o romantismo brasileiro. Quer dizer, iniciou como um mestre de cerimônias ou relações públicas, daria a palavra para outro que viria após, de um modo muito mais consequente. E Ivan comentou o conformismo dessa primeira geração romântica. E o que é que teria contribuído para refrear a visão crítica dos nossos românticos inaugurais? Todos eles, ou quase todos, foram autores palacianos, foram poetas áulicos. E nós pensamos, no século XX, na poesia política, sempre como um discurso contra o poder. E temos que pensar que a poesia política também pode ser a favor do poder. Pode ser a sustentação, né, ideológica de valores que estão circulando e que se materializam no próprio poema. Um único exemplo, um livro que, aliás, teria pela primeira vez utilizado esse substantivo e adjetivo Brasilianas, de 1863, também do citado Araújo Porto Alegre, se abre com um poema que ocupa 40 páginas. E esse poema desfila nas suas 40 páginas nada mais, nada menos do que um canto de louvor ao nascimento de Dom Pedro. Então, 40 páginas dizendo que o mundo, né, ia se transformar, guiado pelo Brasil, graças ao nascimento daquele que seria o futuro imperador. E a imaginação romântica era voltada para o passado, frisou bem aqui o Ivan, mas de um modo peculiar, como se o passado não fosse apenas o que está atrás, mas o passado fosse um destino, algo que se projetasse, e não apenas algo que já tivesse sido percorrido. Poderíamos, até aproveitando o título de certo livro de ensaios, dizer que o Brasil tinha um grande passado pela frente, né? A sua função era reelaborar criticamente, ou mais ou menos criticamente, esse encontro com o passado que não tinha sido efetivamente vivido e que então foi forjado depois de ele ter ocorrido. Miticamente, o passado indígena, a nossa fonte histórico-cultural, com a volta às origens, mas também um passado linguístico. E daí nós temos a questão, digamos, do medievalismo, não como tema, mas também como procura de forma, de palavra, de sintaxe lusitana castiça, e de que um bom exemplo é o português medievalizado das cestilhas de Frei Antão, de Gonçalves Dias, com a sua loa da princesa Sancta, que assim se inicia: bom tempo foi o de outrora, quando o reino era cristão. E nós notamos aqui uma tensão muito interessante, né? Porque se do ponto de vista político, histórico, ideológico, constatava-se uma lusofobia, que era compreensível também pela recém-adquirida independência, do ponto de vista linguístico, assistia-se a uma lusofilia, como se a legitimação da nova ordem literária, com seus temas nativos, tivesse que ter a chancela dos clássicos portugueses. E aí você vai encontrar as epígrafes de Camões, você vai encontrar Alexandre Herculano escrevendo para Gonçalves Dias, Pinheiro Chagas elogiando Casimiro de Abreu. É um movimento ambíguo, né, de querer ao mesmo tempo matar o pai, mas absorver essa palavra
paterna como legitimadora da fala do filho, né? Desse infante brasileiro. E até talvez do ponto de vista linguístico, nós pudéssemos arriscar que o nosso grito era outro, era dependência ou morte, na medida em que a dependência ao padrão português era o elemento que sustentava a viabilidade de um discurso literário brasileiro contra a literatura portuguesa, mas inescapavelmente baseado, né, nas suas formas linguísticas. Um ponto interessante também que o Ivan levantou, de passagem, que será explorado em minúcias na próxima conferência com o professor Alquimeno Bastos, é o problema do indianismo, porque Alencar é acusado de ter praticado um indianismo de consórcio, né, de acomodação, de escamoteamento da violência do processo civilizatório. Enquanto, por outro lado, e isso aí Alquimeno vai dizer se está de acordo ou não, e Gonçalves Dias praticou não um indianismo dito de consórcio, mas um indianismo de confronto com o canto do Piaga, em que o sacerdote já prevê todas as desgraças que vão ocorrer à tribo com a chegada dos exploradores europeus, com a chegada do homem branco. Também temos um conflito em outro poema citado por Ivan, que é Marabá. Marabá é sinônimo do mameluco, né? É a mulher, no caso, que é o cruzamento, que é o produto étnico, né, do português, do europeu, com o índio. E Marabá, sendo um signo da mestiçagem, naquele momento também representava não o que haveria de positivo, ou de consórcio, ou de união de raças ou de etnias, mas exatamente o hiato, aquele espaço de intervalo que era tanto recusado pelo branco quanto recusado pelo indígena. Então, esse poema extrapola a sua primeira e elementar dimensão lírica para se revestir também de um componente etnográfico e antropológico muito interessante. Quando, por exemplo, o argumento do europeu para desprezar Marabá se basa nos seguintes termos: tens os cabelos louros mais anelados. Então, o anel é da outra, né? Da outra etnia. Tu és Marabá. Então, portanto, o Marabá fica ali nessa encruzilhada, né, de negações simultâneas de ambas as culturas que a formaram. E, finalmente, é interessante observar, a partir daquela frase do Mário de Andrade, né? Mário de Andrade, em aparência, opõe o desejo extremo de voltar dos românticos a essa vontade exacerbada de partir dos modernistas. Mas, para além desse contraste entre o voltar e o partir, nós podemos detectar uma insuspeita afinidade, pois, voltando ou partindo, românticos e modernistas manifestam o desejo de não ficar onde estão. Então, essa recusa do topos imediato é que, com soluções antagônicas e extremas, vai marcar tanto os românticos quanto os modernistas. Ivan, sem esquecer os dados biográficos, percorreu as várias facetas complexas da poesia de Gonçalves Dias, com justa ênfase em Juca Pirama e na Canção do Exílio. Por isso, nós somos gratos a ele por essa bela conferência inaugural. Obrigado. Muito obrigado, Antônio Carlos Sequim. Seus comentários mostram realmente como promete essa série de palestras. O romantismo é um movimento extremamente complexo, difícil e mal julgado, talvez, pela história. Eu estou ansioso para ouvir as palavras do Alcumeno, que aqui está, porque na minha infância, quando eu estudei literatura no colégio, José de Alencar era considerado um autor um pouco assim descartável. E à medida que eu amadureço, eu começo a ouvir coisas diferentes a respeito do significado da obra de José de Alencar. Mas isso vamos saber daqui a uma semana. Esse ciclo está se encerrando, a palestra está se encerrando hoje. Quero avisar quais são os próximos eventos. Hoje,
Às 18h30, na Galeria Manuel Bandeira, a abertura da exposição Estimulante Visual com pinturas de Carlos de Magalhães. Na quinta-feira, na série Música de Câmara, o duo Patrícia Bretas e Josiane Kevorkian, piano a 4 mãos, tocará música de Poulenc, Orlando Alves, Claude Debussy e o Sacre de Printemps, de Stravinsky, numa versão para piano a 4 mãos. É pena Luiz Paulo não estar aqui, mas eu vou me atrever a entrar um pouco na seara dele e fazer um comentário. Todo mundo deve ter, eu espero que tenha a mesma impressão que eu tenho de que uma das mais belas orquestrações jamais feitas é a da valsa de Ravel. Ravel fez uma versão da valsa para 4 mãos, que é igualmente brilhante. De modo que quem tiver curiosidade a respeito desse tipo de, digamos, pluralidade de interpretações no mesmo autor, não percam então essa interpretação do Sacre de Printemps para piano a 4 mãos. Está encerrada a sessão. Música